Olá, meus queridos alunos do primeiro ano C&D. Vamos iniciar nossa primeira aula de redação, agora do terceiro período, do segundo semestre. Então, pessoal, assim, nós escolhemos trabalhar esse período, com a interlocução e o contexto. Quando a gente escolhe trabalhar esse assunto, a gente pensa que nós podemos verificar vários tipos de gêneros textuais, Nós podemos analisar várias situações, porque a gente tem essa questão do contexto e da interlocução. Quando a gente resolveu trabalhar esse assunto, a gente pesquisou alguns links para vocês. Tá aqui a sugestão de links, 2 vídeos no YouTube e o meu canal no YouTube que vocês podem estar assistindo esse vídeo. A interlocução e o contexto. Então, primeiramente, gente, o que é o interlocutor, É todo aquele que participa de um diálogo como leitor ou ouvinte, podendo ser oral ou escrito. Então, existe dois tipos de discursos, que são mais comuns. A questão da oralidade, as pessoas se comunicam falando ou escrevendo, Como vocês podem perceber aí na imagem, essa questão dos interlocutores, A gente percebe o locutor, quem fala, quem está emitindo a mensagem, e aquele que está recebendo a mensagem, Então, estes dois garotos são interlocutores, mas somente o que está falando exerce o papel de locutor, porque nesse processo de interlocução, a gente tem tanto o receptor, quem recebe a mensagem, como o emissor, que é aquele que está emitindo a mensagem. O que é importante também a gente saber? O que é o texto, É uma manifestação aí linguística que é produzida em situação concreta, dentro de um contexto. O que seria esse contexto? Tudo que está em volta, essa inter-relação das circunstâncias que acompanham o fato ou um acontecimento, que constitui o texto no seu todo, E aí todo texto, gente, tem uma intenção. Quem escreve tem a intenção de alguma coisa, de informar, de persuadir, de convencer alguém de alguma coisa. Você não vai escrever o texto se não tem uma intenção, Até mesmo vocês, quando vocês vão produzir um texto, para atribuir nota, para que vocês consigam, melhorar mais o processo de escrita de vocês. Então, tudo na vida tem um intuito, tem um propósito. Os leitores dos textos. Todos os textos orais escritos são produzidos levando em consideração que o leitor e o ouvinte, Então, quem vai ler ou quem vai escutar o texto de vocês, A gente tem que levar em consideração demais para quem que eu estou escrevendo, para quem estou preparando o meu discurso. Na oralidade, existe alguns tipos de textos orais que são bem comuns no dia a dia, É o mesmo falado, é o mesmo que é transmitido através da fala. Então, alguns exemplos: entrevista de emprego, juramentos, sermões, piadas, debates, são alguns exemplos de textos orais. Os textos escritos não é apenas a representação da língua falada, mas sim a questão do sistema, mais disciplinado, rígido, uma vez que vai ter que conter aí um jogo de fisionomias, mímicas, o tom do falante, Vai ter toda uma preocupação com as regras. Alguns exemplos: o conto, e-mail, poema, manual de instruções, artigo de opinião, resenha, são alguns exemplos. Então, talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, mas todo texto oral escrito dirige-se a um interlocutor, alguém que vai receber a mensagem. Com características específicas, o termo interlocutor designa cada um dos participantes de um diálogo. Os interlocutores de um texto, portanto, são os leitores, ouvintes em que o autor pensa no momento de elaborá-lo. Então, quando um escritor ele vai produzir um texto, ele tem um intuito, de produzir aquele texto. Então, nos textos escritos, a participação dos leitores no diálogo com o autor é sempre indireta, pois ele escreve seus textos com base apenas na imagem que faz os interlocutores. Então, alguém, ela pode imaginar, a questão de para quem está, mas pode acertar ou não, Em textos orais, pode-se também ter a participação explícita dos ouvintes, se for, abrir para uma discussão, um debate, roda de perguntas. Uma vez definidos os interlocutores de um texto, o autor deve levar em consideração o quê? As características específicas deles, ou seja, o perfil, de modo que garanta a eles a compreensão do que irá dizer,
E existe também o interlocutor universal, gente, principalmente quando a gente se trata de textos jornalísticos, publicitários, né? Então é algo que você vai estar trabalhando para um número muito grande de pessoas que irão receber aquela mensagem. Então, normalmente textos jornalísticos, eles têm esse caráter mais universal, né? E existem alguns textos específicos, né? Alguns textos, por exemplo, né, que querem convencer um determinado grupo de pessoas a comprar um produto, né? Então eles vão ter que pensar em pessoas que gostam daquele determinado produto. Então, se eu vou fazer uma propaganda de chocolate, eu vou ter que focar nas pessoas que gostam de chocolate, né? É um exemplo. Aí eu coloquei para vocês aí um exemplo de texto e contexto, né? Nós temos a capa da revista Veja, com o avanço das cotas. Para a compreensão do texto da capa, né, da revista, é necessário que o leitor recupere uma série de fatores extralinguísticos. Esses fatores constituem o quê? O contexto. Eu tenho que saber o que são cotas, para que elas servem, por que ela ganhou uma repercussão, né? Uma imagem, né, dentro dessa capa de revista e tudo isso, né? Então, o contexto é o conjunto das circunstâncias sociais, políticas, históricas e culturais. A identificação do contexto de um texto depende inteiramente do conhecimento de mundo dos leitores. Então, assim, tem até essa chargezinha que eu coloquei para vocês. Já plantamos de tudo, né? Mas não adianta, continua cheirando mal. Olha só o contexto que está inserido essa imagem. Brasília, o Planalto, né? Então, tudo isso, né, tem a ver com corrupção. Então, assim, até quando você vê uma charge, uma tirinha, você tem que estar conectado com o que está acontecendo no dia a dia. Olha só, mais um exemplo aí, né? A relação entre contexto e interlocução. Como o contexto de um texto é construído por fatores extralinguísticos, né, a gente pode perceber o quê? Né? Que decidir quais informações contextuais devem ser fornecidas para que o sentido dele possa ser construído por esses interlocutores. A gente tem que estar atento a essas questões. E eu coloquei algumas observações aí finais, né? Lembre-se o quê? Que todas as vezes que for escrever um texto, pense primeiro para quem você vai escrever, né? Procure estabelecer uma imagem bem definida do perfil desses leitores. Decida os argumentos. Gente, a gente vai depois voltar a trabalhar essa questão da argumentação, porque é super importante. E as observações tratadas sobre o contexto, né? E sobre os interlocutores têm o objetivo de esclarecer que não é possível escrever bons textos sem controlar bem esses dois aspectos, né? Então, tem que estabelecer uma relação entre texto, contextos e os interlocutores. Então, para a gente aprofundar melhor esse assunto, eu oriento vocês a estudar o capítulo 23, o livro de vocês de português. Nessa semana não haverá atividade, mas na próxima semana nós iremos fazer atividades sobre esse assunto. Então, estudem, se aprofundem em relação a esse assunto. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.